Olá, meus amigos. Por que será que a Ucrânia está sendo destruída pela guerra? Por que a miséria se abateu sobre aquele país, né? Por que será que os Estados Unidos estão em decadência? Por que a inflação está muito alta? Por que será que a Europa está mergulhando numa crise sem precedentes? A Alemanha, que é o país da comunidade europeia mais poderoso, está numa crise. A Holanda, a Espanha com a inflação mais alta dos países da Europa. Mas vamos falar da Ucrânia. Eu sei porque que a Ucrânia está sendo destruída, porque a Ucrânia está sendo castigada. Ah, você sabe? Você é o sabichão? Sei. Por que eu sei? Porque eu examino a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Tudo que está acontecendo no mundo, só você ir para a palavra de Deus que você vai saber. Por isso que Davi, ele falou, eu sou mais sábio, mais entendido do que todos os meus mestres, porque eu busco conhecimento do meu Deus, né? Então vamos começar aqui, por que a Ucrânia está sendo dizimada, está sendo destruída, o seu território está sendo encolhido, está sendo invadido. Eu não estou justificando a invasão, eu estou falando o porquê está acontecendo isso, né? Os Estados Unidos está em decadência, a Europa entrando em crise e a Ucrânia sendo destruída pela guerra, a miséria chegando até lá. Primeiro texto, nós vamos aqui para o livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 7. Olha o que diz a palavra. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir. Agora aqui vem o 8, que a Ucrânia deveria fazer isso. O povo ucraniano, a liderança religiosa, né? Olhar para o céu, o que está acontecendo conosco. Nossa, nós estamos sendo destruídos por um inimigo poderoso. Agora o 8. Se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E o versículo 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar, e se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que lhe faria. Está vendo então? Que nem os Estados Unidos, meus amigos. Os Estados Unidos outrora era um país de exemplo, um país onde vinha tudo de bom. Hoje está vindo exportado, tudo que não presta vem de lá para nós, né? E Deus está botando a mão naquele país, principalmente sobre aquele governo, né? Governo do homem que apoia o aborto, tudo que não presta ele apoia, né? Aquele senhor de idade que já era para ter juízo, né? E não tem juízo. E também no livro de Ezequiel, capítulo 17, Ezequiel, vou ver aqui direitinho, para não errar, né? Ezequiel 14:13, diz assim, filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Não sei se você sabe, a Ucrânia, da Europa, é um dos países mais corruptos que tem. Sabia disso ou não? Pouco tempo atrás, um político lá, a mulher do político estava fugindo lá do país. No meio dos refugiados, ela estava com mala, cheia de mala. Aí pararam para investigar e encontraram malas cheias de dólar. E ele era um político. E a Ucrânia é considerada um país muito corrupto. Então, quando chega a medida do pecado de uma nação, Deus põe a mão. Às vezes você vê uma nação. Por exemplo, a Europa abandonou Deus de lado, os templos estão sendo fechados. E agora está vindo a conta para eles. Ah, mas é por causa disso. Ah, mas é por causa daquilo. Se você for puxar o fio da meada, está Deus lá no começo. Ah, é por causa do Covid? Ah, é por causa não sei o quê? Sempre vai ter, quem não conhece a palavra de Deus, sempre vai ter uma desculpa. Mas nós que conhecemos, eu que conheço a palavra de Deus. A causa
toda está no pecado. Simples assim, simples assim. Se um governante despreza Deus e a nação vai junto com ele, vai vir a maldição. Graças a Deus que nós temos um governante. Não é do jeito que nós queríamos que fosse uma pessoa convertida de verdade, mas pelo menos ele respeita. Ele procura da maneira dele e nós estamos sendo abençoados. Queira sim, queira não. Só se você não for cego, se você for cego, você não vai conseguir ver. Mas nós, dentro de todas as nações da terra, nós aqui estamos conseguindo sair muito melhores dessa crise. Por quê? Porque o nosso presidente, com todos os defeitos dele, ele respeita a religião de cada um, ele procura por Deus, né, nas suas palavras, enquanto que o outro cachaceiro zomba das coisas de Deus. Então o problema da Ucrânia, meus amigos, simplesmente é o pecado. O problema na vida de cada um de nós, que às vezes as coisas não andam, é simplesmente o pecado. A bênção de Deus não corre atrás de nós. Então fica aqui a reflexão, que você acredita ou não. Ah, eu não acredito. Problema seu. Problema seu. Talvez você é um cego, porque o pecado cega. Você sabe que o pecado ele tem a capacidade de pôr uma venda na tua mente e você não consegue perceber as coisas. É como a lepra, que hoje é a hanseníase. A lepra, ela, uma ferida, você pode machucar ali que você não sente dor, mas ela vai te destruindo. O pecado é como a lepra. Espero que Deus abra o teu entendimento e teus ouvidos, teus olhos, para você enxergar as coisas como realmente são. E principalmente ver o pecado que reina talvez em você e que reina ao teu redor e na nossa pátria também. Que Deus nos abençoe.